Olá, alunos. Vamos, vamos fazer agora o exercício da folha 13 da sua apostila. Lembrando que eu estou com a minha folha na minha apostila, né, que eu montei, mas vocês certamente têm aí a sua folha avulsa, né? Só para eu aproveitar esse desenho aqui. Então, esse faz parte de um dos exercícios onde nós temos que demonstrar aqui as vistas ortogonais de uma perspectiva, né? Então, percebam que eu já tenho duas vistas, né? Esta aqui, como vocês sabem, é a minha vista superior, esta aqui é a minha vista frontal, e eu preciso então produzir, né, a minha vista lateral esquerda. Eu não tenho nenhuma informação desse lado, nós ainda não aprendemos as técnicas de rebatimento, mas como esse desenho aqui está pedindo para a gente fazer a mão livre, então nós não vamos nos atentar a muitas medidas, né? Talvez eu dê algumas dicas aqui para vocês identificarem, né, mais ou menos, mas em breve a gente vai estar fazendo, utilizando as técnicas do rebatimento. Então percebam, eu tenho esta perspectiva que eu tenho que demonstrar nas três vistas. Então, sempre lembrando que esta é a minha vista superior, eu vou ser um pouco repetitivo nisso, esta é a minha vista frontal e esta é a minha vista lateral esquerda, só para a gente não lembrar. Então, eu já tenho aqui desenhado a minha vista superior, percebam. Um outro detalhe, essa perspectiva ela está num tamanho um pouquinho reduzido, né? Vocês percebam que as vistas estão num tamanho maior. Nós não estamos aqui falando em medidas, em nada, mas só para vocês entenderem porque de uma projeção um pouquinho maior, ok? Então vejam, esta é a minha vista superior, então o que eu estou vendo? Olha, eu estou vendo esta base, que é esta aqui, eu estou vendo esta base, que é esta aqui, e estou vendo esta outra base, que é essa aqui. Eu não consigo identificar a profundidade, né, porque eu estou vendo de cima, e essa parte do chanfro eu consigo identificar apenas como uma linha reta desse lado, percebam. Então, se você espacialmente, né, imaginar essa peça e olhar por cima, é exatamente isso aqui que você vai observar, ok? Então, até aí, esse desenho está correto. Se eu olhar agora pela minha vista frontal, eu vou estar vendo o quê? Ó? Eu vou estar vendo esta parede, que é esta aqui. Esse chanfro eu não consigo ver a angulação dele. Então, se eu olhar de frente, eu vou ver uma parede, né? Um chapado aqui. Então, eu não tenho como perceber a angulação. Essa angulação eu consigo perceber aqui embaixo. Eu vejo aqui um dente, né? Que é esse dente aqui. E olhando de frente, eu olho também esse pedacinho desse degrau, que é este aqui. Ok? Então, a gente conseguiu identificar essas duas partes. Agora vamos ver se a gente consegue fazer, né, a vista lateral esquerda, ok? Bom, para que a gente possa então fazer essa peça, eu tenho que mais ou menos dar uma proporção, né, mais ou menos uma medida. Eu tenho que desenhar aqui um quadrado, um retângulo, né? Então eu vou me basear por as medidas que tem aqui. Então percebam, se essa é a minha vista superior e eu vou ter que desenhar a minha vista lateral esquerda, então a minha peça ela vai ter esta largura aqui, concordam comigo? Se eu vou estar olhando ela por aqui, ela vai ter esta largura. Então, eu vou fazer um traçado aqui, ó, só para utilizar né, a mesma proporção. E vejam, eu tenho uma distância aqui, ó, eu vou procurar deixar a mesma distância, depois a gente vai entender o porquê dessa informação, tá? Então, ó, eu estou fazendo aqui, ó, o mesmo direcionamento da peça. Muito bem. Lembrem, eu posso fazer isso aqui à mão livre. Eu estou fazendo com a régua, só para ficar uma coisa limpa de vocês entenderem. Agora, esta visão que eu vou estar vendo é esta aqui, ó, é esta lateral esquerda. Então, se essa visão, eu preciso, né, saber qual que é a medida dela, né, mais ou menos, né, para dar uma proporção legal. E eu consigo ver através dessa aqui. Essa não é a vista superior, então eu sei que a largura da peça é essa aqui, ó. Então eu vou pegar com a régua mesmo, né, depois a gente vai aprender uma técnica de rebatimento sem a régua. Então eu tenho aqui 85 milímetros, tá? Então eu vou pôr aqui 85 milímetros
vejam, mais ou menos, tá? Não tem nada preciso aqui. Então eu sei que essa largura é esta. Bom, a altura da peça só pode ser essa, né? Porque aqui eu estou vendo ela frontal, então a largura da peça, a altura da peça é essa aqui. Então eu vou fazer um traçado aqui, marcar 85 milímetros, né? E aqui eu vou fechar aqui esse retângulo aqui, ó. Mais ou menos, tá? Não estou usando precisão nenhuma aqui, só para vocês entenderem, ó. Ok? Então pronto, ó. Muito bem. Então, a minha vista lateral esquerda, ela vai ter que acontecer nesta peça, tá? Nessa peça que eu desenhei, que é essa mesma altura e essa mesma largura, que é essa aqui, ó. A largura dessa peça é essa largura aqui. Muito bem. Então, quais são as referências que eu vou ter, né? É lógico que agora a gente não conhece muito, a gente não tem muito a experiência das técnicas, então vamos olhar um pouquinho para a gente entender. Então percebam, ó, eu vou estar olhando por aqui, ó. Então eu vou ter que identificar esta parte, vou ter que identificar esta parte e vou ter que identificar esta parte aqui, ó, que é isso que eu vou ver olhando para cá. Muito bem. Quais são as medidas que eu tenho de referência aqui? Então percebam, a minha peça, ela vai estar aqui dentro. Algumas linhas depois eu vou ter que apagar, porque senão eu não vou ter a visualização da peça. Mas percebam, essa altura aqui, ó, concordam que é esse platô? Então, nesse direcionamento eu vou fazer uma linha, ó. Vou fazer uma linha aqui, ó. Lembrem, depois eu vou ter que apagar, né, o excesso de linhas aqui. Muito bem, eu já tenho uma informação. Aqui, ó, essa informação, como eu estou olhando a peça frontal, é esta aqui, ó. Então, esse degrauzinho é esse aqui de baixo. Então, eu vou fazer uma linha representativa aqui, ó. Muito bem. Então, eu tenho uma linha aqui embaixo. Vamos olhar as linhas agora, ó. Eu tenho uma linha, tenho outra linha, né, que está na mesma direção dessa, e tenho a última linha aqui, ó. Ok? Então, essa e essa aqui, ok? São uma, duas, três linhas. Muito bem, agora, como eu não sei a técnica do rebatimento, eu vou olhar por aqui, ó. Eu vou tentar identificar a peça por aqui, mais ou menos, tá, gente? É a mão livre, só para a gente entender aqui o formato. Então percebam, aqui eu tenho um quadrado, né? Então, eu não vou usar as medidas corretas, né? Mas eu vou imaginar que esse quadrado está mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, tá? É só para a gente entender espacialmente. Então percebam, essa parte eu já identifiquei aqui, ó. Tá, ó, esta parte eu já identifiquei aqui. Agora, eu tenho aqui um degrau, né? Eu tenho um degrau que vem desta linha para cá, ó. Então, eu sei que esse degrau, ele está mais ou menos, né, na mesma direção, ó. Essa linha está na mesma direção dessa parte, ó. Né? Essa está na mesma direção dessa, mais ou menos, tá? Então, esse degrau está lá em cima. Vou fazer ele um pouquinho mais afastado aqui, ó. Pronto, olha. Então, eu já fiz esse degrau. Falei, pô, professor, eu não estou enxergando mais nada. Mas percebam, agora eu tenho algumas linhas aqui que estão a mais. Eu vou começar a apagar algumas linhas só para a gente identificar isso aqui corretamente, tá? Ah, um outro detalhe. Eu tenho uma outra linha aqui, ó. Tá vendo? Ó, que termina esse... Aqui tá no formato de um degrau, né? Então, ó, eu fiz essa linha, que é esta aqui. Estou olhando daqui, hein, gente? Ó, presta atenção. E tenho essa linha que termina mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, tá? Não estou sendo preciso. Mas só para a gente identificar como que a gente trabalha com as linhas. Então, ó, esta linha é esta linha é essa e esta linha é essa. Agora eu vou começar a apagar as linhas que estão a mais. Então percebam, esta linha aqui, ó, ela está a mais.
Então eu vou apagar aqui e o desenho já vai começar a aparecer claramente para vocês, ó. Ó, percebam, eu já tenho aqui o formato desse degrau, né? Ó, percebam, eu tenho o formato do degrau. Agora, ó, esse degrau eu não tenho nada aqui em cima, então essa linha não existe para mim, ó, nem essa e nem essa. Eu já vou começando a dar forma para a minha peça. Na hora que a gente fizer a técnica do rebatimento, vai ficar talvez um pouco mais técnico para vocês identificarem. Aqui é tudo na mão livre. Eu estou usando só a imagem que eu estou vendo para poder identificar a minha peça, ok? E, finalmente, né, eu tenho ainda mais duas linhas que eu preciso apagar. Ó, esta linha, não, eu não vou apagar. Esta linha aqui, ó, esta linha aqui eu tenho que apagar, porque esta linha é como se ela continuasse aqui, ó. Mas ela não existe aqui, eu tenho uma forma de um L, né? Um L deitado aqui, né? É como um degrau também. Então, esta linha aqui estaria mais, ó. Agora sim, ó. Agora eu consegui terminar a minha peça, né? Para vocês poderem identificar. Então, percebam. Nós já conferimos as vistas, né, desta peça no início da apresentação. Agora vamos ver se essa aqui corresponde a isso aqui que eu estou vendo. Então, ó, eu vou apagar aqui. Não sei se apareceu aí, mas enfim, ó. Então, ó, esta peça, essa parte, eu estou olhando a peça por aqui, sempre lembrando isso. Ó, esta parte é essa aqui, ó. Então eu vou pôr essa aqui de número 1, é a visão, né, que eu tenho, ó. O meu número 1 está aqui. Agora esse L, né, esse degrau, ele está aqui, ó. Então essa parte aqui eu vou chamar de 2, estou vendo aqui. E finalmente eu tenho esta parte aqui que é um L também, né, invertido, mas enfim, olhando de frente eu não consigo ver a profundidade desse chanfro, mas eu sei que ele está aqui, como se eu estivesse olhando a peça de frente. Então, essa parte aqui é esta parte aqui, ok? Vai demandar ainda um pouco de treino, a gente está só começando a identificar essas vistas, mas com isso vocês já conseguem ter uma melhoria na visão das vistas ortogonais, ok? Não esqueçam de pôr o nome de vocês e nós vamos para o próximo desenho.